No último editorial, eu falei para vocês que eu ia mostrar dados concretos da queda do Lula e eu trouxe esses dados, mostrei números, mostrei tudo para vocês. Agora eu vou além. Vou mostrar para vocês o nome do substituto do Lula. Eu sei que tem muita teoria da conspiração por aí, mas aqui não tem teoria da conspiração. Um documento, está documentado o possível nome, né, dessa figura que substitui Lula. E você vai entender. Fica aqui ligadinho no nosso canal. E aqui você aprende muita coisa no nosso editorial, tá bom? Então eu te agradeço por estar aqui com a gente, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, e a gente vai expor todos esses dados. Vamos começar falando com essa queda do Lula, vertiginosa, a maior dos últimos 20 anos. Ele nunca teve uma situação tão desastrosa quanto essa. Olha só, Lula tem o pior percentual em avaliação positiva em 20 anos, diz pesquisa CNT. Achei pouco. Achei pouco. E tinha que ser pior, né? Ou melhor, é pior. É que os números não mostram. Essa matéria do Estado de Minas. Segundo o levantamento, 30% dos brasileiros acreditam que o governo seja ruim ou péssimo. Ah, eu acho que é mais. Coloca no seu comentário aí se você acha o Lula bom ou péssimo. Não, vamos só dois. Ou ele é ótimo, ou ele é marromeno, ou ele é péssimo. Coloca no seu comentário. Vamos mostrar o resultado dessa pesquisa aqui. O número de brasileiros que avaliam a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ótima ou boa é menor em 21 anos. Segundo dados da pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Transportes, divulgada na terça-feira, o petista tem 35% de aprovação em sua terceira gestão. Em 2024, o primeiro mandato de Lula foi avaliado positivamente por 45% dos brasileiros. No segundo mandato, em 2008, por 75%. Ainda, segundo o levantamento, 32% dos brasileiros julgam a ação do atual presidente Lula regular, enquanto 30% acreditam que o governo seja ruim ou péssimo. Meu irmão, depois dessa, que partido vai querer ficar do lado do Lula? Não tem nenhum. Ou seja, quem vai entrar num barco que já está furado e que já está afundando? Não bastasse, a inflação começou a disparar. Os gastos públicos estão estourados. O Trump tá aí para piorar a vida do Lula. Com todos esses reflexos aqui, você acha que o Lula vai ter força lá em 2026? Jamais, né? E aí, a gente passa para a segunda matéria. Pessoal, não esquece de se inscrever, tá? Apareceu o sininho, você se inscreve. Lembrando você também que não baixou ainda o livro Segredos Milionários dos Leilões, recomendo demais, tá? Quer ganhar grana comprando imóveis baratos, sabendo entender, averiguar, olhar, tem a lista. Esse editorial que eu fiz para vocês, esse e-book que eu fiz para você, tem a lista dos sites que você pode acessar. Você pode comprar de qualquer lugar. É a sua chance de pular fora do Brasil e continuar investindo em imóveis aí. Tem corretores que fazem o papel para você. Eu mesmo do Uruguai eu consigo comprar imóvel no Brasil. É assim que funciona. Então esse e-book é top das galáxias, preparadinho para você aí, tá bom? Vamos continuar com a matéria. Pois é, o Teatro das Tesouras está todo vapor. Bancada evangélica faz churrascada para homenagear Arthur Lira e Hugo Mota. Pois é, a Frente Parlamentar Evangélica organiza nesta terça-feira um jantar em homenagem ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e o favorito a sucedê-lo no cargo, Hugo Mota. O Republicanos, né, que é o partido dos evangélicos, não sei se você sabe, né? Então, como o Hugo Mota é o candidato, todos os evangélicos estão em cima dele. Cara, é a pior das hipóteses? Não. A pior das hipóteses seria se um candidato do PT conseguisse a vitória. Essa seria a pior das hipóteses. É a melhor das hipóteses? Não. A melhor das hipóteses seria se um cara literalmente conservador de direita, não centro, levasse essa. Hugo Mota, eu posso dizer que é uma figura centro-direita? Sim, porque quando a coisa aperta e as pautas são conservadoras, o público evangélico pressiona e eles acabam
adotando, né, essa linha mais conservadora. Então não é tão mal. Não é tão mal, tá? Não é o pior dos cenários. Mas acreditar que vai mudar, não vai mudar. Vamos lá. Essa matéria que o Silvio Navarro publicou, cara, é coragem, né? Para mostrar realmente. Porque hoje a figura que fala mal da cultura é um sem cultura, é uma figura desprezível, né? Eu, por exemplo, sou essa figura desprezível. Eu detesto a cultura dessa gente woke. Cara, é tosco, tá? Eu não gosto dessas músicas, eu gosto de escolher minha própria música, eu tenho uma teoria, tá? A minha teoria é que o Estado só deve investir em cultura depois que segurança, saúde, infraestrutura, educação, tudo tiver 100%. O país não tiver nada. Ah, não, tá sobrando dinheiro, temos que gastar com alguma merda. Vamos gastar com cultura, porque para mim, isso não é pauta de governo. Isso é pauta de sociedade. Vou te dar um exemplo. Já falei isso milhares de vezes, mas você já deve entender. Vou te dar um exemplo. Sandro, você é a favor de apoiar a pauta LGBT, a parada gay com dinheiro público? Não. Ah, mas e a Marcha para Jesus? Não. Ah, não. E o Gustavo Lima cantando? Não. Ah, e o Pablo Vittar cantando? Não. Por que não? Porque quem tem que bancar isso é quem gosta. Não acho justo um cara que não é cristão, que é homossexual, ter que bancar uma pauta cristã. Não acho justo um cristão com seus impostos ter que bancar uma parada LGBT. Não acho justo. Não acho justo o cara que detesta sertanejo ver a prefeitura, enquanto tá faltando leite de hospital, bancando o Gustavo Lima. Assim como também o cara que odeia pop, que nem eu, vê o Pablo Vittar cantando com o dinheiro da minha prefeitura ou com o dinheiro do governo federal. Não topo. É simples assim. E aí, o título da matéria: picaretagem cultural. Te representa? Valeu, Silvio. Me representa. Para mim é picaretagem cultural mesmo. Como o PT montou um esquema para morder o cofre do Ministério da Cultura usando ONGs comandadas por filiados ao partido. Novidade para alguém? Não. É picaretagem cultural. Cara, tá viralizando um vídeo da Cláudia Raia aí, onde deu até dozinha, né? A mulher pegou muita grana em Lei Rouanet, agora tá reclamando que ninguém... Ai, não consigo papel, não dá bilheteria. Quem vai, cara? Não vai. O povo tá tomando ranço desses artistas que foram apoiar o Lula em troca de Lei Rouanet. O uso da máquina pública para repassar dinheiro a partidos de esquerda, levantado pelo Estadão, é daqueles que vão piorando a cada dia, a cada linha da reportagem. Dos 26 escritórios, 19 são comandados por petistas, um por um filiado ao PSB e outros por militantes do PSOL. As demais repartições também são ligadas a políticos, mas formalmente eles não têm ficha assinada de filiação. É o caso da Bahia, por exemplo, que o chefe do escritório trabalha há mais de 10 anos como assessor do deputado federal Jorge Sola, do PT. Há casos em que as digitais dos petistas nem sequer são disfarçadas. No Paraná, a responsável do escritório era integrante da ONG Soy Louco por Ti, que pertence ao petista João Paulo Merrill, derrotado na eleição para vereador de Curitiba. Agora a ONG coordena o comitê que obviamente assinou o contrato com o Ministério. Em Manaus, a história é a mesma com a ONG Instituto de Articulação da Juventude da Amazônia. Gente, é isso. Tá? Vamos ser sinceros aqui. Vamos olhar as coisas como elas são. Esse dinheiro que vai para esses artistas, vocês acham que esses milhões que vão para esses artistas depois não volta? Depois não volta para ajudar o seu candidato que te deu ali o apoio para a Lei Rouanet, que mexeu os pauzinhos para provar aquilo ali? Ah, para. Sou um cara sem cultura. Tudo bem, tá? Vamos falar do Donald Trump? Trump planeja deixar o Acordo de Paris e desmantelar a política ambiental dos Estados Unidos. Olha, cara, esse discurso não comove mais ninguém, só os petistas tresloucados. Ninguém está esquentando com esse discurso ambiental mais.
Ah, mas seu negacionista. Cara, vamos ser sinceros. Essas ONGs, esses discursos de esquerda, essa narrativa deslocada, caiu por terra. Você viu as queimadas que aconteceram no governo Lula? Pior do que na época do Bolsonaro. Você acredita mesmo que essa turma está preocupada com o meio ambiente? Acharam um jeito de mamar nas tetas do governo usando o meio ambiente como desculpa. Ah, pra cima de Moá? Não vai, né? A equipe de transição do presidente eleito Donald Trump, parabéns Trump, planeja mudanças na política de energia e meio ambiente liderada por ex-líderes de gabinetes e lobistas de combustíveis fósseis. As ações propostas incluem retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, fechar escritórios de agências que combatem a poluição em comunidades pobres e reduzir as áreas de monumentos nacionais no Oeste para permitir mais exploração de petróleo. O Trump vai colocar o plano Bukele e o plano Milley em ação. Você está entendendo que a direita está começando a aprender, né? O que aconteceu? 2 grandes nomes de direita surgiram e caíram. Donald Trump, nos Estados Unidos, e depois Jair Messias Bolsonaro. Foram os 2 nomes que surgiram, né? Donald Trump, se eu não me engano, entrou em 2016, caiu em 2020. Bolsonaro entrou em 2018 e saiu em 2022. Tá, por quê? Porque foram nomes que surgiram num contexto ainda onde tinha aquela regra das 4 linhas da Constituição, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, o que eu posso fazer, não, mas as instituições já estão lá, e tudo isso foi pesando. E aí depois de Trump e Bolsonaro, surgiu um tal de Bukele. Pois é, e o cara chegou e fez e aconteceu. Opa, deu resultado? Aí depois chegou um Milley, que tá fazendo e acontecendo, meu irmão. Lá na Argentina o negócio tá dando resultado. E aí entrou o Trump, que antes os bilionários, os multis só financiavam a esquerda, porque a gente era tudo intelectual. Agora não. Agora os caras viram, não, nós temos que brigar pela liberdade de expressão. Taca-lhe pau nessa esquerda. Chega o Elon Musk, chega o Donald Trump de volta, o Milley já tá encaminhado com os projetos e os planos do Bukele. O Donald Trump vai usar o que o Bukele e o Milley utilizou, já entrou com o Senado, com a Câmara, com o STF do lado dele, né, a Suprema Corte. Ou seja, meu irmão, a esquerda nunca teve uma situação tão complicada como está agora. E aí você duvida, né? Não, a Argentina não tá isso. Então, olha aqui. Enquanto a Argentina ajusta as contas, o Brasil segue gastando sem controle. Dentre as 5 maiores economias da América Latina, todas vão encerrar o ano de 2024 com algum nível de déficit fiscal. Gastaram mais do que arrecadaram, mas as semelhanças param por aí. Enquanto num polo é visível o esforço do governo argentino para arrumar as contas, o governo brasileiro, no outro polo, prevê um déficit ainda maior do que o do ano que vem. Vale lembrar que o Estado brasileiro tem batido sucessivos recordes de arrecadação, mas isso não tem sido suficiente para equilibrar as finanças do país. É hora de cortar os gastos. Cara, o Brasil está sangrando o empresário. Pessoal, já estou entrando no assunto aqui do substituto do Lula. A gente já está chegando. Outro assunto que a gente vai falar aqui, o governo Lula quer cortar déficit de 49,7 bilhões das aposentadorias dos militares. Eu já falei sobre isso com vocês. O sistema previdenciário dos militares se tornou um dos principais alvos do presidente Lula para cortar gastos. Que bom! Que bom! Vocês merecem, tá? Vocês não foram lá dar apoio para o Lula, então merecem. Nós estamos querendo que corta gasto. Você vai pegar os militares, pede para a população fazer uma intervenção popular a favor dos militares? Quem sabe faz, né? Só que não. Então, acontece que se lascaram. E aí, tem militar bom que vai pagar nessa história, que vai pagar pelos maus? Tem. Mas tem outros que estão choramingando, mas que mereceram. Ah, mas como mereceram. Corte de gastos. Mourão reclama de possível inclusão de militares. Gente, alguém deixa aí um recado de solidariedade para o Mourão. O Mourão escreveu o seguinte:
O governo Lula estoura mais ainda as contas da Previdência Social ao conceder aumento real para o salário mínimo, que não é mínimo. Agora, resolve querer atacar o sistema de proteção social dos militares, querendo apresentá-lo como o vilão dessa história. Gente, não é o Lula que está apresentando os militares como vilão dessa história, não. Foi os militares que fizeram isso, pelo menos no 8 de janeiro, você lembra disso? Gente, entra aqui que nós vamos cuidar de vocês. Entrou ali, perfídia que isso chama, tá? O crime de perfídia é quando você engana o seu inimigo mentindo para ele, isso é considerado crime. Até na guerra isso é considerado crime. Se você tiver um inimigo e falar, não, se rende. Se você se render, eu vou te levar até o lugar adequado. E aí você se rende. A hora que você se rende, eles vêm e te matam. Isso é perfídia. Ou então você fala, não, se rende que eu vou te levar até o lugar de fronteira e vamos liberar vocês. E aí eles levam os caras presos pro calabouço. Perfídia, tá? O que eu posso dizer para vocês? Não é o governo Lula que colocou os militares nessa senda, não. E aí, vocês acharam que eu ia ficar sem um comentário de vocês, né? O José Antônio comentou e disse o seguinte, bem feito. Tinha um militar e capitão honesto que defendia a pátria e a família. O militar não prestava alguns chefões do exército, preferiram apoiar um ladrão. Agora aguentem. Bem feito. Molusco vai ter que te lascar ainda mais. E aí, alguém discorda do José Antônio aí? Hã? Parece que ele escreveu pro Mourão, né? Parece que escreveu pro Mourão. Ah, me poupem, né? Vamos lá, pessoal. Vamos falar do herdeiro de Lula, né? Do substituto do Lula. O herdeiro de Lula, pesquisa mostra o favorito na esquerda para a sucessão. Ou seja, fizeram uma pesquisa para saber, e aí, o Lula tá lascado. Ninguém quer saber do Lula mais. Cara, o Lula já não tem força política mais. Ele não vai concorrer em 2026. E se concorrer, vai perder feio. Vai terminar com uma derrota pesada. Mas vamos lá. Qual é a pesquisa? Quem é o nome? Né? Vamos lá. A edição da pesquisa de opinião promovida pela Confederação Nacional do Transporte mostra a preferência do eleitorado de esquerda para a sucessão do Lula. O presidente deve disputar a reeleição em 2026, mas há dúvida sobre quem pode herdar o legado do petista. Isso aí é bom, vocês vão entender o porquê. Os nomes testados pelo levantamento são o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o prefeito de Recife, João Campos, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o deputado Guilherme Boulos. De acordo com o levantamento, 60% dos petistas não desmamaram ainda do Lula. Tá? Então, 60% dos eleitores que se identificam com a esquerda preferem que o Lula seja o candidato desse campo em 2026. Cara, isso é maravilhoso. Isso é ótimo. Porque eles querem que o Lula seja o candidato. O Lula não tem força mais para ganhar uma eleição. Ele não vai participar de comício, ele não vai andar, ele não tem força mais para participar de eleição, de campanha. Você tá caquético. Não vai conseguir. Apoio popular, ele não tem. O preço das coisas tá estourado. Tá estourado. Se apostar nessa ideia agora de aprovar essa jornada 6 por... tirar a jornada 6 por 1, vai dar mais inflação. Não vai reduzir custos. O preço das coisas vão estourar. E o pobre sente no bolso. Então, eu torço para que os petistas estejam órfãos, porque se na hora H o Lula desistir e colocar outro, os petistas vão sentir isso como traição. Podem fazer igual fizeram com o Boulos. 40 mil eleitores de São Paulo foram lá e colocaram 13 na urna. Entenderam? Então, tô torcendo para que isso aconteça. Ó, em seguida tá o Haddad, né, com 9%. Então, o substituto do Lula é o Haddad. Tá bom. Boulos com 8,8%, o João Campos com 7,9%, o Geraldo Alckmin com 5,2% e José Dirceu com 1%. Tá? Já um cenário sem Lula, Haddad é apontado como o melhor candidato por 31% dos eleitores da esquerda. Guilherme Boulos aparece em seguida só com 17%, enquanto João Campos só 12%. Né?
Cara, vocês veem esse cenário, assim, não dá pra acreditar muito em pesquisa, mas vocês veem que esse cenário é desesperador pro governo Lula? Cara, num cenário Haddad e Tarcísio, a gente já viu esse filme, né? E é óbvio, o Haddad vai levar uma surra. Qualquer cenário o Haddad perde. O Haddad perde. O Haddad não tem competência, não tem capacidade, ainda mais depois de taxar as brusinhas da Shen, não vai. Então, a situação do Lula está mais grave e mais tensa do que você possa imaginar, não tenha dúvidas disso, tá bom? E aí, gostou da informação? Se gostou, fala que ficou até o final, gostei da informação e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, inscreva-se no canal, se não fez o download do livro, está aí disponível para você fazer o download e aprender a lucrar muito com leilão de imóvel. Se está cansado do Brasil, esse número aqui, tá? Ou esse QR Code que está aqui, é para você entrar em contato com a nossa equipe e ter um plano B, tá? Aplicar a teoria das bandeiras. Não espera para 2026, escuta o que eu tô te falando. Todo o cenário está positivo, mas não espera. Porque depois, se o Lula ganha em 2026, ou se alguém põe alguém lá dentro que não é quem você quer, meu irmão, você não vai ter tempo, tá? Então já começa a se planejar para o futuro, para você, para sua família, desde já, tá bom? Obrigado, pessoal, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Que Deus te dê uma mesa farta e repleta de bênçãos. Esqueci de falar o horário de novo. Hoje é dia 12 de novembro, 13 de novembro de 2024. Esse é o vídeo número 2 do meio-dia, tá bom? Obrigado, pessoal. Desculpa, o próximo eu vou lembrar de falar a data, tá? Pode deixar comigo. Abraço.